Bom, agora chegamos ao quarto passo, atraindo. Existem alguns interruptores que causam atração na mulher, né? Esses interruptores, eles são bastante diversos e são muitos. Eu vou falar aqui os principais para você que está assistindo o vídeo. O primeiro deles é o sorriso. Eu sempre digo que antes de iniciar a conversa com uma garota, você deve sorrir. Por que sorrir? Quando você sorrir para uma mulher, você automaticamente desarma qualquer aspecto ameaçador que você possa ter. Isso é principalmente verdade para homens que são de um físico um pouco mais avantajado, né? As mulheres, elas são atraídas por pessoas que, em tese, têm uma força física maior do que a delas. Os homens, em geral, têm. Por isso, existe esse fator meio que de ameaça. Então, quando você sorri, você automaticamente desarma isso. Você pode ver que os primatas, que são parentes relativamente próximos nossos, eles, quando querem alguma coisa, eles têm atitudes um pouco mais amigáveis, né? Isso pode ser traduzido como se fosse o nosso sorriso, que é uma das principais atitudes aí para você demonstrar uma maior amizade assim em relação a desconhecidos, né? Para que eles não te rejeitem quando você fizer a sua abordagem. A segunda característica aí, que é importante você desenvolver, de forma que você desperte essa atração, é a confiança. Quando você inicia a conversa de uma maneira confiante, como você sabendo o que você está fazendo, você transparece um ar de sedutor um pouco maior para a garota. Como que você adquire confiança? Através da competência, não existe outro jeito. Se você quer ser confiante com as mulheres, você vai ter que abordar várias e várias mulheres. Dessa maneira você vai desenvolver a sua confiança. Outra característica aí, que é muito importante, é o senso de humor. Talvez esteja entre as três mais importantes aí das que eu estou passando para vocês, né? Nas três do total, né? Que são muito mais que três. O senso de humor, ele diz respeito a você ter aquele humor que seja o ideal para as garotas, que é, como eu já disse, levemente sarcástico e ao mesmo tempo divertido. Em breve eu vou tentar fazer outro vídeo unicamente sobre esse assunto, porque ele é muito importante. O senso de moda também é crucial, tá? Evite ir para ambientes sociais em que você vai ter que seduzir uma garota, por exemplo, com camisa social para dentro de uma calça social. Isso é totalmente quebra de contexto no que diz respeito à sedução. Você tem que ter um estilo um pouco mais descolado, um pouco mais moderno. Como eu disse, tem um artigo no www.mundoh.com.br que você pode conferir e sacar um pouquinho mais sobre estilo. Prova social, muito importante. A prova social, ela consiste em você ser querido pelas pessoas do ambiente, ou seja, as pessoas elas falam de você bem, elas vêm buscar a sua atenção. Isso é prova social. Uma das coisas que mais gera atração em uma mulher é a prova social. Pré-seleção. Você já percebeu quando um homem adentra um ambiente social com várias mulheres, as outras também olham para ele e acaba que você também olha, e a pergunta que se fazem é: o que esse cara tem? E para a mulher isso é muito importante. A mulher ela é muito competitiva nesse aspecto. E ela fica querendo conhecer esse cara porque tem várias mulheres ao redor. Veja nos clipes de boy band, ou então até mesmo os rockstars, como tem várias mulheres gritando por eles. Isso gera pré-seleção e outras mulheres acabam seguindo esse comportamento. É o também chamado efeito manada. Se uma pessoa parece ter muito daquilo e aquilo é bom, você acaba querendo estar com aquela pessoa para ter um pouco daquilo. E a pré-seleção é justamente o que causa isso. Procure ser bem visto pelas mulheres e estar sempre com mulheres. Capacidade de criar conexão. Outra característica fundamental. Quando você fala com uma garota, não basta unicamente que ela fique atraída por você, mas que ela sinta que vocês possam se tornar um casal no futuro, ter uma conexão emocional. Bastante importante focar em desenvolver isto. Outra característica, ser protetor daqueles que você ama. Para uma mulher, mostrar que você se importa com seus amigos e com as pessoas próximas a você é fundamental, porque ela vai pensar, se ele se importa com essas pessoas, se eu ficar com ele, ele vai se importar comigo também. Ser o líder dos homens. Veja só, como políticos, apresentadores de televisão,
essas pessoas elas lideram tanto homens quanto mulheres e elas se tornam muito mais atraentes para homens e mulheres que ainda não os conhecem. Então procure liderar também os homens. Ter a capacidade de demonstrar emoções. Quando você demonstra que você é uma pessoa que consegue sentir emoções variadas, normalmente você demonstra quando você conta uma história ou está conversando com a pessoa casualmente, a garota vê que seu circuito emocional é normal e que você não é nenhum doido ou uma pessoa fora do normal. A habilidade de afetar emocionalmente as mulheres, isso é justamente o fator de você fazer com que a garota sinta alguma emoção em relação a você. Pode ser as emoções mais variadas, pode ser alegria, tristeza, amor, raiva. Tudo isso daí, de alguma maneira, é diferente de você falar com uma mulher que ela não sente nada por você. Mesmo que ela sinta uma emoção que não seja positiva, ainda assim é um pouco melhor do que ela não sentir nada, porque pelo menos se afetou emocionalmente e pode mudar isso mais facilmente para uma emoção positiva. Ter uma identidade sólida, acreditar em quem você é e no que você faz na vida e não deixar com que as pessoas ditem isso para você. Isso é ter uma identidade sólida. É muito importante que você procure não só dominar essa área de sedução, mas as áreas profissionais, a sua área de saúde, de ser uma pessoa que se exercita e que cuida da sua vida como um todo. Isso vai te dar essa identidade sólida e atraente. Por último, o estilo de vida. Não seja o tipo de cara que unicamente depende de mulheres. Seja o tipo de homem que a vida inteira dele, como um todo ou completa. Faça atividades que te enriqueçam, seja a academia, seja às vezes um rapel ali, ou então que saia com os amigos às vezes para jogar um paintball, alguma coisa que crie o estilo de vida. E quando você conhecer uma garota, traga ela para esse seu estilo de vida. Chegamos agora ao quinto passo, demonstrando valor. O que seria o demonstrar valor, né? O valor, ele é justamente você pegar aquelas características e utilizá-las em histórias ou em conversas de maneira que não pareça que você está sendo metido ou arrogante demais. O valor, ele procura demonstrar estas características positivas sobre você, como eu já bem disse. A maneira de você utilizar essas demonstrações de valor na sua história, com aquelas características que despertam a atração, é da maneira como eu vou dar o exemplo agora. Uma história que eu costumava utilizar bastante, que é uma curiosidade, na verdade, fictícia, que eu digo o seguinte: sabe de uma coisa? Eu descobri algo bastante interessante. A garota pergunta o quê, né? Ou as garotas perguntam o quê. Eu digo, eu tinha uma ex que ela foi para Tailândia e lá existe uma cultura em que as pessoas raspam o cabelo e você não consegue saber quem é homem ou quem é mulher. As garotas, por quê? Como é que é isso? É bizarro, eles vêm pela curvatura do braço. O braço do homem, se você for ver, é bem reto. O da mulher é mais curvo. Olha só, eu olho o braço das garotas, quando eu chego na que eu estou interessado, eu digo, se bem que o seu é meio duvidoso, né? E nisso ela acaba rindo. Bom, dentro dessa história, eu peguei algumas características daquelas que eu passei anteriormente e botei dentro da história. A primeira delas é pré-seleção, né? Eu disse que minha ex me ensinou isso, então significa que eu já tive algumas mulheres anteriormente. Em seguida, eu utilizo algo de humor, né? Eu vejo o braço delas e digo que o braço da que eu estou interessado é meio duvidoso. Dessa forma, eu gero um pouquinho de humor meio sarcástico e o grupo ri. Então, isso é uma maneira de você aplicar aquelas características dentro de uma história sem parecer arrogante ou metido. Sexto passo, qualificando. Um dos fundamentos mais importantes dentro da sedução é essa qualificação, porque é aqui que você vai justificar o seu interesse pela garota e fazer com que ela continue fazendo investimento em você, né? O investimento que eu digo é emocional. Algumas, às vezes, chegam a fazer até investimentos financeiros, mas isso não vem ao nosso caso. Vamos lá. Primeiro, você deve saber como fazer ela investir. Isso é bem simples. Se você executou os passos anteriores, ela provavelmente vai estar atraída. Então, você pergunta coisas do tipo: o que você faz da vida além de vir para a balada? Me diz uma coisa divertida sobre você, porque por algum motivo eu tô curioso. Eu acho que eu te acho legal.
Então ela vai pegar e vai se qualificar. Em seguida você recompensa isso. Como que você recompensa? Elogiando os traços de personalidade. Se ela diz que é uma pessoa divertida ou que ela trabalha com algo que transparece um cuidado com as pessoas, algo assim, você elogia isso. Por exemplo, se ela diz para você, eu sou médica, nossa, provavelmente você deve ter uma vocação muito grande para cuidar dos outros. Eu acho isso incrível, porque é difícil as pessoas se importarem muito com os outros hoje em dia, né? E aí ela vai se sentir um pouco validada por isso e vai acabar se condicionando a falar coisas boas dela para você e querer que você recompense. Dessa maneira, você está condicionando o investimento dela ao que você diz. E se por acaso ela fizer algo que você não gosta, você pode cortar o investimento. Isso vai causar uma sensação de desconforto. Ela vai querer reconquistar aquela sensação perdida investindo novamente. Então é como se você criasse um ciclo de vontade dela em relação a você. Procure sempre passar sinceridade nos seus elogios, tá? Isso daí é fundamental. E usar a leitura fria também é muito bom. A leitura fria, ela consiste em você pegar algumas coisas que são comuns à maioria das pessoas e dizer que a pessoa que você está conversando tem essa característica. Um exemplo. Muitas mulheres, elas costumam guardar fotos em casa ou no computador, não é? Normalmente eu digo isso. Eu acho que você é muito apegado às suas amigas e sua família. Você provavelmente deve ter uma caixa de fotos ou então um arquivo no computador cheio de fotos de suas amigas e você vê de vez em quando, não é mesmo? Nisso, ela provavelmente vai falar, é mesmo? Nossa, como que você consegue saber isso? Tal? O pessoal que me conhece não consegue saber tão bem sobre mim assim. E isso você vai criando um pouco mais de condicionamento dela confiar em você, além dela achar que você é um cara especial. Então, essa é a qualificação, né? Bastante resumido, tem bastante tópico sobre isso. Se eu fosse falar sobre isso apenas daria um vídeo muito mais longo, mas basicamente é isso.